O que está chegando aí para os dias vindouros é mais poderoso e destruidor, do que qualquer cientista político possa prever. O que está vindo aí é mais forte, mais poderoso, mais destruidor, vindo dos Estados Unidos e seus aliados contra o Brasil. Uma ofensiva militar dos Estados Unidos, da OTAN, contra o território nacional brasileiro. E você vai ver os 4 alicerces do território nacional brasileiro ruir completamente. Eu comecei a ler o que estava escrito no pergaminho. A libertação da Federação do Brasil começa agora com um furor. Eu vi 3 fases, 3 ataques, 3 coisas poderosíssimas vindo dos Estados Unidos e seus aliados contra o território nacional brasileiro. O 4º e último será o aparato militar. Mas o último, ele é devastador. A própria velha mídia falando em uma intervenção militar. O presidente Donald Trump, ele vê as ações do Alexandre de Moraes como uma declaração de guerra entre Brasil e Estados Unidos. Quem duvidou vai se arrepender do dia que nasceu. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. O que está vindo aí é muito mais poderoso. 03! É muito mais poderoso do que qualquer cientista político possa prever. O que está para vir aí, hoje é 18/7/2025, 15 horas e 56 minutos. A live está com 20 minutos, começou. Então você bota 15h56 menos 20, vai dar 15h36 minutos. A live começou 15h36. 15 horas e 36 minutos do dia 18/7/2025. O que está vindo aí é muito mais poderoso do que qualquer cientista político possa prever. O que está chegando aí para os dias vindouros é mais poderoso e destruidor, do que qualquer cientista político possa prever. E isso eu não estou aqui para assustar ninguém. Eu só estou aqui para dizer, prepare-se, Brasil. Não tem mais tempo de vocês ir para a festa. Não tem mais tempo de você ir para o casamento. Não tem mais tempo de você ir para o aniversário. O tempo, que já era para estar há muito tempo, é de vocês se vestir de pano de saco. Ou se veste por bem agora, ou vai vestir daqui a 2, 3 dias, porque vai ser obrigado a se vestir. Eu espero estar sendo bem claro. Eu espero que as minhas palavras sejam bem esclarecedoras no Espírito Santo de Deus, através dos sonhos e da comunhão que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. É só julgar as profecias, é só olhar, dá uma olhadinha nas visões, né? Dá uma olhadinha nas visões.
e nos sonhos. E aí você vai ver. Para ninguém ser pego de surpresa. O que está vindo aí é mais forte, mais poderoso, mais destruidor, vindo dos Estados Unidos e seus aliados contra o Brasil, vindo do lado dos Estados Unidos e dos seus aliados contra o Brasil, é muito mais poderoso e destruidor do que qualquer cientista e comentarista político possa prever. Como eu sou de detalhes, eu gosto de detalhes, que é para ver a profundidade que Deus me mostra. Então eu gosto muito de detalhes, para não ter dúvida nem para a criança do jardim da infância. Eu vi o exército, e isso é impossível, como tudo que eu venho dizendo, impossível é e vem acontecendo. Tudo que eu venho dizendo impossível é através dos sonhos que Deus me dá e vem acontecendo. Eu observei que Deus me usa sonhos. Eu vi uma afronta, algo poderoso. E se o território nacional brasileiro pensa que não pode acontecer isso, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Eu vou repetir. Isso pode acontecer. O quê? Uma ofensiva militar dos Estados Unidos, da OTAN, contra o território nacional brasileiro. Uma ofensiva militar dos Estados Unidos, da OTAN, contra o território nacional brasileiro. Vão dizendo que não acontece, vão acreditando que não tem possibilidade de acontecer, e você vai ver os 4 alicerces do território nacional brasileiro ruir completamente. Nunca vi uma live tão detalhada e poderosa sobre essa. É um sonho, e eu tive no dia 16. Né? Eu tive dia 16. No dia 17, repetiu, e eu no monte, eu saí completamente carregado nos braços do que eu vi no monte. E eu fui e vim e fiz uma pequena livezinha de 1 minuto, um shotzinho aí no YouTube, e coloquei: estou saindo do monte agora, 23 horas, coloca teu nome aí, porque eu recebi algo poderoso para fazer uma live dia 18. Mas é tão poderoso que eu vou orar. Eu vou passar a noite orando. Quando foi 1 da madrugada do dia 18 já, eu peço oração, abertamente, rasgado. Olha, vamos orar. Eu peço oração nessa live. O Jair Messias Bolsonaro, o Cid, Mauro Cid, não é isso o nome dele? E todos mais. Vamos orar. Porque agora chegou no nível. E aí eu vi exército sobre exército, militares sobre militares, que não dava para se contar. Eu vi 3 fases. Antes de chegar à 4ª, que a 4ª fase era militares de muitas forças, inclusive dos Estados Unidos e de seus aliados, inclusive dos Estados Unidos e seu aliado. E o Senhor disse: vai haver 3 estágios antes de chegar no 4º. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou assoletrando que vai haver 3 estágios antes de chegar no 4º. 3 ataques, 3 coisas poderosíssimas vindo dos Estados Unidos e seus aliados contra o território nacional brasileiro. O 4º e último será o aparato militar. Ninguém diz, Reginaldo, que o primeiro que não foi te dito, que pode ser algumas coisas, sanções ou alguma coisa, não sei, mas todos eles é violento. Todos eles é muito destruidor. As 4 coisas que vi são destruidor. O primeiro já é destruidor, o segundo é pior, o terceiro pior, mas o último, ele é devastador. O último é devastador. Todos dizem, cientista político, comentarista político, de 50 anos de experiência, 54, 57 anos de experiência, nunca viveram algo dessa forma. E eles dizem que é impossível acontecer. Tanto a primeira, como a segunda, como a terceira invertida. E a 4ª é impossível 500 bilhões de vezes. Mas diga para a nação brasileira que te assiste, que esses sonhos que eu te dou sou eu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se não acontece, eles olham, eles observam, desde o começo que eu te uso, quantos aconteceram, e aí é com eles o julgamento. E mande eles julgar mais um. E mande eles olhar mais um, para ver se vai ou não vai acontecer. Mande eles olhar mais um. Esse aqui é definitivo. Esse é definitivo. Aí, a palavra que mais me doeu na hora foi eu ouvir bem forte: eu não sou homem para que minta, nem sou filho de um homem para que se arrependa. Reginaldo, eu não volto atrás.
Aí acabou. Então, um conselho para os meus seguidores: reúne a sua família. Um conselho para os meus seguidores: reúne a sua família. Façam preces e orações todos os dias, até o último dia, e tudo isso acabar, que vai começar hoje. Coisas muito fortes e destruidoras e agora decisivas. Não queria que fosse decisivo? Vocês não queriam? Tomara que acabe logo, chegou a hora. Para acabar, é preciso começar. Para acabar, é preciso começar. Então, começa hoje de forma destruidora, avalaçadora. E quem duvidou vai se arrepender do dia que nasceu. Quem duvidou vai se arrepender do dia que nasceu. Lembrando, são 4 coisas. Todas 3 devastadoras e destruidoras. Mas a última é operação militar. Hoje nós vamos falar sobre possíveis sanções militares no Brasil. O que quer dizer isso, Fábio? Quer dizer que existe uma possibilidade dos Estados Unidos invadirem o Brasil? Ou ouviam as pessoas dizendo que os Estados Unidos pode fazer uma missão daquela do meio da noite, como foi feita na Venezuela, onde o exército brasileiro vem e pode resgatar as pessoas que estão refém? Porque se você não sabe, o presidente Bolsonaro hoje é refém de um regime ditatorial. Bolsonaro é um refém. O Careca ficou brabo pelas coisas que o Bolsonaro, ou pelo que o Trump estava fazendo, e colocou o Bolsonaro de refém por causa disso, né? Com uma loucura de que Bolsonaro ia fugir, essas babaquices todas. Então, existe uma possibilidade disso, Fábio? Existe possibilidade de uma invasão dos Estados Unidos, uma guerra, os fuzileiros navais americanos entrarem no Brasil? O que está acontecendo? Vamos falar um pouco sobre isso, dessas sanções militares. O que quer dizer as sanções militares que estão sendo faladas nas mídias, até mesmo internacional. Então vamos lá, galera, ser muito lero-lero. Isso aqui é o que começou tudo e é a velha mídia falando algumas verdades. Vamos lá. Como a Jussara falou, o governo mantém um tom de cautela. Por quê? Quais seriam as reações possíveis estudadas, portanto, pelo governo? Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas, boa noite à nossa audiência. Pois é, eu conversei com muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje ao longo de todo o dia e a expectativa deles é que a próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Depois do tarifaço, dessa supertaxação de 50% que pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, agora a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, o que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil, mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Então, a expectativa é que o governo americano parta para outras sanções que não diretamente comerciais, como a do tarifaço, como a hipertaxação, que deve começar a valer daqui a pouco. As apostas deles são todas em Donald Trump, porque acreditam que no Congresso Nacional não tem votos, já estão contados para um impeachment de ministros do Supremo Tribunal, do próprio presidente Lula, e também não acreditam que vai haver divergência entre os poderes judiciário e executivo aqui no Brasil, de forma que desmobilize toda a estratégia que eles acreditam que já esteja em curso. Então a ideia é essa, a expectativa deles é essa, e vão apostar também, e é uma insistência dos aliados com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, em recorrer a algum organismo internacional, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alegando que agora sim, muito comprovadamente, o que eles já vinham dizendo está acontecendo: perseguição, censura e uso político da Polícia Federal aqui no Brasil. Então eles esperam que essa resposta venha do exterior e não que ela seja adotada aqui, embora estejam debatendo soluções no Congresso Nacional, pediram a suspensão do recesso parlamentar que começa hoje, não conseguiram com Alcolumbre nem conseguiram com Mota, tentaram chamar oficialmente as comissões de Relações Exteriores e de Segurança Pública, mas também não conseguiram fazer isso de forma oficial. Esperam que a resposta venha de fora, Leandro, como já estão tentando há algum tempo e estão conseguindo a princípio.
Então, aqui você vê a própria velha mídia falando em uma intervenção militar. Então, não é uma coisa de maluco, não é uma coisa de doido. A própria mídia fala abertamente em uma possível intervenção militar, uma possível sanções militar. Mas do que eles realmente estão falando, né? Eles não estão falando de uma invasão militar nos Estados Unidos. Eles não estão falando disso. Eles estão falando de uma sanção militar aonde o governo americano ele vem a brigar ou vem a sancionar os militares brasileiros. Você sabe que quando o presidente Bolsonaro era o nosso presidente, o Brasil funcionava, o Brasil era um país de respeito, foi quando o presidente Donald Trump, o presidente Bolsonaro, ele levou o Brasil para ser um aliado da OTAN. Eu sei que os burros petistas, até mesmo as pessoas responsáveis, eles não sabem que o Brasil faz parte da OTAN extra, né? Existe os países aliados da OTAN e existe o extra-OTAN, que são os países na segunda linha de batalha. E o Brasil, em 2019, com o presidente Bolsonaro, o exército brasileiro se aliou. O presidente Donald Trump, ele vê as ações do Alexandre de Moraes como uma declaração de guerra. Se bolsonaristas acreditam em mais sanções a Moraes, assista. Vamos ver o que ele está falando na CNN. Bom, eu e a Jussara Soares apuramos que os bolsonaristas avaliam que os brasileiros podem ser alvo de sanções dos Estados Unidos na próxima semana, de mais sanções. Na mesa do Donald Trump e da Casa Branca estariam, por exemplo, aumentar as tarifas para exportações brasileiras de 50% para 100%, implementar a lei Magnitsky contra autoridades brasileiras, adotar sanções em conjunto com a OTAN, por exemplo, e até sanções tecnológicas, como o bloqueio do uso de satélites e GPS. O governo americano também estaria avaliando expulsar os diplomatas brasileiros de Washington e afirmam ainda que Trump considerou a decisão de Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal e a operação de hoje contra Bolsonaro uma declaração de guerra contra ele e contra os Estados Unidos. Bom, eu e a Jussara Soares declaração que os bolsonaristas declaração de guerra contra ele e os Estados Unidos. Presidente Donald Trump, ele vê as ações do Alexandre de Moraes como uma declaração de guerra entre Brasil e Estados Unidos. Meu amigo, declaração de guerra. Declaração de guerra. Vamos lá, porque você vê que eles choraram, riram da nossa cara e agora tá tudo chorando. Sem GPS. Pessoal, você já imaginou? Porque isso aí não sou eu não, tá? É a CNN dizendo que o presidente Donald Trump declara guerra, ver o Alexandre de Moraes como uma declaração de guerra contra os Estados Unidos e pensa em tirar o GPS. Você já pensou o que seria o Brasil sem GPS? O que seria o Brasil sem GPS? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui.
Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.